Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Tá? Vamos começar então a nossa aula, né? E vamos dar continuidade então às nossas análises de séries temporais, né? Regressão com dados em séries temporais. E agora nós partimos para a análise das séries das variáveis não estacionárias. Primeiro nós avaliamos as séries ditas estacionárias, né? Que são as séries aí que possuem as propriedades estatísticas desejáveis do ponto de vista da análise, em termos de pressuposição da análise estatística, econométrica, né? Para ficar um pouco mais claro, à medida que nós formos desenvolvendo aqui o raciocínio em termos aqui de séries não estacionárias, vai ficar mais claro a razão dessa preocupação em dividir as séries entre estacionárias e não estacionárias. Muito bem. Bom, então tem aqui o conteúdo aqui do capítulo, né? Variáveis não estacionárias e estacionárias, regressões espúrias, vai ficar mais claro quando nós explicarmos, testes de raiz unitária para séries não estacionárias, com integração e regressão quando não existe cointegração, né? Os dois casos aí, cointegração e não com integração. Muito bem, toda vez que nós vamos realizar análises de regressões com séries econômicas, o primeiro passo é sempre distinguirmos, né, o que são variáveis estacionárias de variáveis não estacionárias. Na primeira análise que nós realizamos, né, nós trabalhamos apenas com séries ditas estacionárias. E quando nós formos ver, né, a respeito de séries não estacionárias e regressão, nós vamos entrar aqui no conceito de cointegração, que também é um conceito bastante importante para nós. Tá? Muito bem. Nós temos uma possibilidade de realizarmos uma mudança, né, nas variáveis que torna as variáveis não estacionárias para variáveis estacionárias. Essa operação é dita primeira diferença, né? Você vai diferenciar a variável que está yt menos a variável com uma defasagem, né? E essa operação chama-se diferenciação. Foi o que nós utilizamos tanto na aula teórica como na aula prática, né, que provavelmente vocês já terão visto, quando nós pegamos a variável desemprego, por exemplo, e criamos a variável DU, né, que a gente fez a DIF. A DIF, então, foi essa operação aqui. Você está diferenciando o desemprego desse momento menos o desemprego do período passado. Por que nós fazemos isso? Porque muitas vezes é a operação que pode transformar uma série não estacionária em uma série estacionária, né? Então, por exemplo, essa série aqui é uma série é uma série não estacionária, né? Nós precisaríamos de testes para verificar isso daqui, mas depois que você conhece um pouco da matemática, você sabe que isso daqui é uma série que ela é não estacionária com tendência, né? Se ela fosse uma série estacionária com essa tendência aqui, ela seria bem... ela teria assim, uma forte variabilidade aqui em torno de uma tendência em geral, né? O teste estatístico, nesse caso aqui, ele é mais importante para fazer essa determinação para nós. Quando você tira a primeira diferença dessa série aqui, você encontra essa série aqui, ó, né? Então, cada ponto desse no tempo menos o anterior vai nos dar essa variabilidade aqui, né? Isso aqui já tem uma cara de série estacionária. Tem aqui uma forte queda aqui em 2008, né, em função da crise do subprime, mas ela continua, se ela não altera a variância dela como um todo, né, essa série dita aqui é dita estacionária, né, considerando que depois de 2008 a variabilidade volta ao normal.
No caso aqui da taxa de inflação, idem, né? Você tem uma taxa de inflação aqui bem não estacionária, né? Ela cai, ela levanta, tudo bem suave, né? Ela tem um padrão aqui comportamental com características de uma série não estacionária. E quando você tira a primeira diferença, ela volta para aquele padrão ali de estacionalidade que a gente geralmente observa, né? Ela vai tendo essa variabilidade aqui mais forte em torno de uma média constante, que não é o caso aqui, né? Que a média ela vai mudando ao longo do tempo. Continuando aqui, né? A taxa de juros, né? Taxa dos fundos do Fed. Idem aqui, né? Ele vai caindo aqui com uma grande suavidade, né? Ele sobe, depois ele vai caindo lentamente, depois ele sobe lentamente. Esses movimentos ditos lentos, né? Ou caminhos errantes em direção em relação à média constante. Significa que eles estão mudando vagarosamente e não possuem uma média constante, né? Ou uma tendência lá muito constante que eles ficam presos, né? Ele pode subir bem e cair bem, sempre vagarosamente ao longo do tempo. Na hora que você tira a primeira diferença, ele volta para o padrão de ficar flutuando aqui, umas flutuações mais fortes e sempre voltando para uma média constante. A mesma situação aqui para os juros, né? Para os bonds, né? Para os títulos de 3 anos. De novo, né? Padrão uma queda bem constante, depois essa relação aqui mais variabilidade em torno de uma média, né? Então esses padrões aqui à direita são as séries que nós usamos na regressão, né? Conforme você vai ver, é problemático você utilizar essas séries que estão na esquerda, né? Elas não possuem propriedades estatísticas que te permitem você realizar inferências, né? E aí é que entra os conceitos de cointegração, justamente que é o conceito que vai te permitir você avaliar se essas séries elas podem ser ditas, né? Que se influenciam mutuamente ou não se influenciam mutuamente. É um conceito que vai precisar da cointegração. Do lado direito, vale tudo que nós vimos até agora aqui em econometria, tá? Então, regressão, o R2, o teste T, as inferências, o teste F, tá tudo valendo. Do lado esquerdo não está valendo absolutamente nada quando você regride os dois, né? E depois nós vamos ver a razão disso, tá? Formalmente, uma série estacionária é aquela em que a média e a variância são constantes ao longo do tempo, né? E a covariância entre dois valores dessas séries depende somente do tamanho da defasagem separando os dois valores, e não dos valores reais nos quais as variáveis estão sendo observados. Então, o que significa isso? Média e variância constante, beleza, né? É de boa entender o que significa isso. Agora, covariância constante em termos da temporalidade é que é um conceito que às vezes pode pegar um pouco mais, mas é fácil de entender também. Então vamos supor que você faça a covariância entre a minha série agora, né? E eu vou pegar uma outra série defasado em T-1 com uma defasagem e tiro a covariância, tá? E aí então o que eu faço? Obtive o resultado dessa covariância. Aí eu vou pegar um valor qualquer no meio da minha série, tá? Em algum momento qualquer. A partir daquele momento que eu pego aquele valor, eu pego essa série, né? A partir daquele valor para frente e faço a defasagem dela e tiro a covariância normalmente, mais uma vez. O resultado da covariância que sair daí tem que ser o mesmo do que aquele outro resultado que eu peguei, né? Então, o que significa isso? Significa que a covariância depende, então, do tamanho da defasagem, tá? Que separa os dois valores, e não em que momento da série que você está pegando. Então, se você pega, por exemplo, a série de 0, do primeiro valor até 100,
faz uma defasagem, tira a covariância e vê o resultado, e pega a série de 1 até 200 e faz o mesmo procedimento, faz uma defasagem, tira a covariância, o valor tem que ser o mesmo. Se você pega duas defasagens, desses dois pontos aí que eu falei de 100 e 200, a covariância com duas defasagens tem que ser a mesma e assim sucessivamente. Então a covariância ela muda de acordo com o tamanho da defasagem da série que você está utilizando e não com o ponto específico do tempo que você está pegando, tá? Esse que é o conceito aí da covariância depender somente da defasagem temporal e não do ponto da série que você está utilizando. Tá? Ficou alguma dúvida aí? Depois você tira essa dúvida comigo. Bom, então matematicamente é isso que significa. A minha série estacionária tem média constante, tem variância constante e a minha covariância independe do ponto da série que eu estou pegando, né? Ela só depende da defasagem. Então eu posso fazer YT mais S ou YT T menos S, que a covariância ela vai ser a mesma. Ela só depende de S e não de T. Muito bem, então vamos pegar aqui as séries que são não estacionárias e as séries que são ditas estacionárias. Né? Então, ele pega aqui um período de 84 a 96 e tira a média. A média foi 5.813. Aí ele pega de 97 a 2009, a média já mudou consideravelmente. Taxa de inflação, houve também uma mudança significativa. Fundos federais, também houve uma mudança relativamente significativa. Taxas, os títulos de longo prazo, né? A taxa Bond aqui também teve uma mudança significativa. Na hora que você pega e faz a primeira diferença, né? A mudança no PIB já aconteceu, mas ela não é tão grande assim, tá? Aí isso tem a ver também com aquele problema da crise do subprime. Então seria um caso de você fazer algum tratamento específico para controlar a mudança, mas as outras têm mudanças relativamente menores, né? A inflação também teve uma mudança considerável e o juros já não, né? Menos 0,09, 0,10, menos 0,10 e menos 0,09. Então os juros estão bem próximos aí. Essas duas séries aqui de inflação e PIB nem tanto, né? Então mesmo você tirando a primeira diferença, não é que elas ficam não estacionárias ainda. Significa que ao longo do caminho aqui, você pode ter tido alguma quebra estrutural. Por exemplo, aqui a variância, nitidamente, ela é maior do que a variância nesse momento aqui. Ó. Tá? Aqui, então você pode ter, por exemplo, uma mudança de média daqui para cá. Então seria o caso de você, por exemplo, usar variáveis dummies para poder fazer esse controle. Aqui, idem, né? Você tem uma mudança aqui próximo aqui a crise do subprime, que não tira a estacionariedade da série, mas você tem uma quebra estrutural aqui. Então essas quebras estruturais, elas muitas vezes são importantes você fazer alguma coisa em relação a elas, né? Aqui elas são séries que tem uma cara assim bem de constante, né? Então você consegue observar uma certa constância na média e na variância, aqui idem, relacionada aos juros. Tá? Muito bem, então séries não estacionárias com médias não constantes são frequentemente descritas como tendo a propriedade de como não tendo a propriedade de reversão à média. O que significa isso? Significa que ela... Vamos pegar esses séries aqui que está mais fácil observar, né? O que é uma reversão à média? Eu caio, eu tendo a voltar aqui para essa média constante. Subo, tento voltar para essa média aqui, aproximadamente aqui próximo a zero, né? Na verdade foi menos 0,1, bem próximo a zero, né? Bem que assim. Caiu, tento voltar.
tendo a voltar. Subo, tendo a voltar. Cai de novo, tendo a voltar. Mesma coisa. O que é uma propriedade de não reversão à média? É essa daqui, ó. Eu vou descendo, 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 descendo. De repente eu começo subindo, subindo, subindo. Então, ela não tem essa tendência aqui de você voltar para uma coisa constante ao longo do tempo. Então, normalmente, como é que nós observamos e vemos uma série não estacionária? Essas séries aqui que são bem suaves, tem mudanças bem suaves ao longo do tempo, né? E séries estacionárias são essas séries que têm mudanças mais, digamos, um pouco mais violentas, né? Parece muito com aqueles gráficos que ficam fazendo, controlando os batimentos cardíacos, né? Batida do coração e tal, né? Fica sempre indo e voltando aqui para a média constante ao longo do tempo. Séries estacionárias têm a propriedade de reversão à média, tá? Então, os modelos econométricos que geram as variáveis de séries temporais são chamados de estocásticos ou processos randômicos, tá? Mais estocásticos, né? Uma amostra de observações YT, né, os valores, são chamados de realização particulares desses processos estocásticos. Então, quem quer explicar qual que é a diferença, né? Vou tentar explicar aqui. Então, o que são processos estocásticos ou processos randômicos, né, de uma série YT? Significa que dentro de uma média de uma variância constante, ou seja, ela tem um limite ali de ocorrência, você tem ali infinitas possibilidades de realizações dentro daquela série ali. Então, sei lá, você pega lá uma série de inflação que tem uma média lá de uma média, tá, de 0%, então ela sobe, diminui ao longo do tempo. Então você vai lá e coloca lá um limite inferior e superior de variabilidade para ela. Ali dentro daquela caixa, né, entre a média e a variância e o desvio padrão superior e inferior, você tem infinitas possibilidades de realizações ali. Quando você pega uma amostra dessa inflação, ela é uma possível realização dessas infinitas, tá? Então, é por isso que nós chamamos aí de uma realização particular de um processo estocástico. Então, o processo estocástico são esses infinitos processos possíveis e nós estamos pegando uma realização possível, né? Então, é isso que está falando aqui, ó. É uma das muitas possíveis trajetórias que o processo estocástico pode ter tido, tá? Muito bem. Isso para séries estacionárias, tá? Esse processo aí bem definido, ele é para o caso de uma possível realização por uma série estacionária. Então vamos pegar aí um processo que nós já vimos para os resíduos, né, que é o modelo R1. Né? Nós vimos no contexto de resíduos, agora nós vamos estender isso para as séries, né? O modelo autorregressivo de ordem 1, né, o R1, é uma série, né, univariável, univariate, como é que a gente traduz isso, né? Pode ser univariável, não sei se é uma boa tradução, mas o que significa univariate? Ser univariável significa que só a própria série está explicando ele, né? Univariado, tá? Univariado o nome. Então, é um processo univariável útil assim para explicar as diferenças entre processo estacionário e não estacionário. Então, considere então essa uma possível realização. Então, quem que vai definir, né, aquelas possíveis infinitas realizações ali que eu acabei de sugerir para você, né? O ρ vai ser fixo, tá? E o VT é que são os possíveis infinitos processos estocásticos ou randomizados que vão gerar aqui possíveis infinitos realizações do YT dentro de uma mesma média e dentro de uma variabilidade. Então tem aqui a média, aqui a variabilidade, aqui as séries, as infinitas séries, milhões e milhões de séries ocorrendo dentro desse processo, tá?
Para isso, os erros VT, né, são independentes, com média zero e variância constante, né, e podem ser normalmente distribuídos. Esses erros são muitas vezes conhecidos como choques ou inovações. Tá? Esses erros, que têm essas propriedades aqui de independente, com média zero e variância constante, são processos ditos ruídos brancos. Tá? Então, um ruído branco, né? Um white noise, se essa pronúncia estiver correta, então é o que caracteriza aí esse processo de um resíduo, né, independente, com média zero e com a variância constante, e ele funciona então aqui como choques ou inovações para essa realização aqui, como eu digo. Podem ser infinitas. Então, o que significa isso, né? Significa que para uma realização eu seleciono aleatoriamente um VT, né? Coloco aqui dentro, cada VT desse vai ter um choque, né? Ou uma inovação. Isso vai afetar o YT, que de forma defasada com um ρ vai ser multiplicado com um ρ mais uma nova inovação, e assim sucessivamente. Isso aqui vai criando para nós uma série qualquer, tá? Que vai ficar presa dentro dessa mesma média constante, dessa variabilidade também constante. Bom, aqui é um primeiro exemplo, né? Eu tenho aqui então uma realização possível com esse VT, multiplicado aqui por 0,7, né? Então observe aqui que tá bem, que aquela propriedade de reversão à média está bem clara aqui, né? Você tem os choques e eles sempre vão voltando para essa média, que não precisa ser zero. Nós temos aqui uma segunda realização com o mesmo 0,7 e agora com uma constante 1. Então repare aqui que agora houve um deslocamento, a média não é mais zero, mas é em torno de outro valor, tá? Esse valor aqui é fácil de ser descoberto. Ele vai ser dado por 1 dividido por 1 menos 0,7, que vai ser, vamos ver se é isso mesmo, né? Eu disse 1 dividido por 0,3, que vai ser em torno aqui de 3,33, né? Então, seria alguma coisa aqui assim, tá? Nós vamos ver como achar isso. Essa daqui é a série estacionária com tendência, tá? Bom, como que eu sei que essas séries aqui são estacionárias? Eu acho que eu não falei muito, não chamei bastante atenção, então eu volto agora para chamar essa atenção. O ρ menor do que 1 é que faz com que essa série seja estacionária, tá? Aqui que está o segredo da estacionariedade da minha série. Então 0,7, 0,7. Agora eu tenho uma série com tendência que ela também é estacionária, né? Como que nós observamos e sabemos disso? Você tem ela foi gerada naturalmente estacionária, né? Você tem o 0,7. Você tem um termo de tendência aqui, ó, multiplicado por t, né? Então cada valor desse aqui de t vai assumindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último valor, né? Que é em torno de 500. Esse 0,01t é quem dá esse padrão de tendência aqui, né? Tem uma constante que ela simplesmente levanta que sai do zero e começa aqui no ponto 3,33. E aí é aquilo que eu falei, né? Ela cresce e ela vai tendo esse padrão de reversão para uma tendência constante ao longo da minha tendência. E aqui nós temos uma série não estacionária. Como que eu sei que ela não é estacionária, né? Não é só visualmente. Eu sei porque o processo gerador dessa série aqui foi gerado com o valor 1 aqui na variável defasada, do YT. É isso daqui que gera uma série não estacionária. E ela vai ter esse padrão de não reversão média que nós falamos, né? Ela sobe, tal, depois ela vai cair, subiu de novo, caiu, tal.
Essa série aqui especificamente, ela tem um padrão de reversão à média 0, tá? Nós vamos ver isso daqui também, mas ela é uma série não estacionária, mas a média dela é 0. Tá? Então, é aquela história, né? O fato dela ter uma média constante em 0 não significa que ela vai ser estacionária. Pode ter uma média constante e não ser estacionária. Tá? Nós vamos falar um pouco mais disso à medida que nós evoluirmos aqui. Bom, essa daqui é outra série também não estacionária, tá? Essa aqui é a mais típica. Ela tem uma constante, 0,1. Nesse caso aqui, a média dela ela vai tender ao infinito, tá? E esse valor constante aqui, que nós damos o nome de drift, é que faz aquele padrão de subir e de não ter reversão à média. Tá? Quando nós colocamos uma constante aqui, né, o termo drift, que em inglês significa errante, né, não é constante. Se você for ler o livro do Woodridge, eles traduzem isso como a deriva, o termo a deriva, né, normalmente nós não traduzimos, porque a tradução fica muito estranha. Nós utilizamos o termo de drift, mas a tradução dele seria errante. Tá? Então o termo errante, por que ele é errante? Porque ele faz com que a série ela começa a criar uma caminhada que não tem uma reversão a uma média constante. Então eu não tenho uma tendência constante em que ela fique se estacionarizada sobre ela, e ela vai tendo esse caminho aqui, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, às vezes sobe, 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 e assim sucessivamente. E por último, esse caso aqui mais forte é o caso em que você tem uma tendência com uma série não estacionária, né, mais uma constante. Então a tendência associada a uma série não estacionária é que dá esse padrão aqui de crescimento bem pesado, que você não consegue, que não é tão fácil você identificar no olho se ela é uma série estacionária ou não estacionária. Né? Nós sabemos que ela é uma série não estacionária, mas esse processo gerador que ela faz com que ela fique com essa cara aqui bem linearizada, né? Uma tendência linearizada não, bem exponencial, né? Parece uma série exponencial. Muito bem. O termo multiplicado ao yt-1, que faz com que a série fique não estacionária, com ou sem reversão à média, tá? Ela não deixa de ser não estacionária por isso. Aqui temos um aqui, um aqui, um aqui, né? Esse termo é chamado pela literatura de raiz unitária. Tá? Conhecido como raiz unitária, e essa raiz unitária é que faz com que essa não estacionariedade ela aconteça. Tá ok? Então, continuando. Ok. Muito bem, então vamos ver então qual que é a característica aqui das séries estacionárias. Tá? Então, o valor 0, né, da média constante de séries, que pode ser determinado fazendo alguma álgebra, né, conhecido como substituição recursiva. Bom, então ele não fala se esse ρ é menor do que 1, pelo que eu pude aqui entender, menor do que 1. Então nós estamos no caso de séries estacionárias. Então eu começo aqui, né? Pegando então essa equação aqui, ó, eu vou substituir o valor 1 aqui, tá? Então y1 é igual a ρ multiplicado por 1 menos 1, 0 mais vt. Estou escolhendo uma realização possível, tá? Então vou ter isso daqui, ó, y1 é igual a ρ y0 mais v1. Beleza. No y2, o que eu vou ter? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. T igual a 2, 2 menos 1, 1. Então vou ter y2 igual a ρ multiplicado por y2 mais v2. Mas eu tenho o y1 do processo anterior, então eu vou substituir aqui no y1, né,
é igual a ρ y0 mais V1, que é o que é feito aqui, ó. Tá? Meu y1 é esse cara aqui. Então, em y1 eu vou substituir ρ y0 mais V1 aqui. Faço multiplicação distributiva, o que eu tenho? Rho ao quadrado, y0 mais ρv1 mais v2. Então, fazendo isso recursivamente, né, substituindo agora y3, eu vou ter ρ y2 mais v3. Aí eu substituo o v2. E fazendo isso sucessivamente, né, eu posso dizer que esse processo aqui, yt, ele vai ser dado por vt, né? Por que vt, né? Porque y1, v1, y2, v2, y3, v3. Sempre vai aparecer aqui o termo de erro com o mesmo índice aqui do meu yt. Então, vt mais ρ, que multiplica vt menos 1, vt menos 2, até o y0, que é o que aparece aqui, né? Então, para y2, eu tenho v2 mais ρ v1, que é esse cara aqui, mais ρ ao quadrado v2, perdão, aí esse cara aqui já t menos 2, né, que eu estou falando, 0, ρ2 v0, que no caso que vai ser a mesma coisa, né, ρ ao quadrado y0. Então vamos supor que fosse y3, olha lá, y3, v3, mais ρ que multiplica v2, mais ρ ao quadrado que multiplica v1, né, mais ρ ao cubo que multiplica y0. Tá? Então, o que acontece nesse caso aqui? Ó? À medida que o ρ está sendo multiplicado por ele mesmo, verifique que ele se torna cada vez menor, porque ele é menor do que 1. Tá? Então, esse cara aqui tende a ficando cada vez menor. Né? Então, no limite, se esse t aqui for muito grande, esse cara aqui vai para 0. Tá? Muito bem. Aplicando a média, então, nos dois lados, o que eu tenho? Né? Eu tenho a média de yt e a média de vt, mais esses caras aqui todos. Isso aqui vai ser igual a 0, né? Porque o vt é um ruído branco, e na hora que eu tiro a média, na hora que eu aplico a média aqui, a média aqui, a média aqui, a média em todos, a média sempre é igual a 0. Tá? Bom, no mundo real, os dados raramente têm média 0. É isso que ele fala aqui. Então, nós podemos introduzir uma média não zero, tirando aqui um μ do lado esquerdo e um μ do lado direito. Na hora que você faz isso, né, se você bota um termo de média aqui, você tira uma média aqui e tira essa média aqui, na hora que você passa para o lado de cá, uma vez que isso é constante, né, isso aqui é constante, então isso aqui daria 1 menos ρ multiplicado por essa média μ, né, que você pode chamar de alfa. Tá bom? Então essa constante aqui, você pode chamá-la de 1 menos ρ, né, multiplicado por μ, que é a minha média. É isso que ele faz aqui, né? Então, quem que vai ser μ? Alfa, eu falei multiplicado não, né? Dividido. Eu passo... Não, é isso mesmo, né? O alfa, ele vai ser μ 1 menos ρ, claro. O alfa, tá? Então, como o alfa vai ser igual a μ, né, 1 menos ρ, você pode isolar esse μ aqui, né? E aí você fala que alfa é igual a 1 menos ρ. Então, você imagina esse 1 menos ρ para o lado de cá e você quer isolar em relação à média. Na hora que você isola, você vai ter esse valor aqui. E aí, então, a constante vai ser 3,33, que é aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Que eu falei para vocês que a constante dessa série aqui, ó, era 3,33, que eu falei para vocês. Como é que eu sei disso? Vai ser 1, a constante aqui, que é o alfa, dividido por 1 menos 0,7. Esse aqui dá 3,33, que é a minha constante, minha média, né? Então significa que essa série aqui gerada, os valores aqui vão flutuando e sempre ficando em torno aqui do valor de 0,33. Que é esse exemplo. 3,33. Que é esse exemplo aqui que ele deu. Tá? Nós temos ainda o outro caso da série não estacionária, que ela é uma série
uma série estacionária com tendência, né? Então ele vai fazer o mesmo procedimento aqui. Ele vai substituir por mi, por menos, se eu não me engano, delta t, né? E fazendo essa substituição do lado direito, né? Fazendo essa jogada também aqui para o lado direito, com uma defasagem aqui, né? Para acompanhar a série, né? O AR-1. E isolando, você chega nessa série aqui com o valor alfa, né? Que nesse caso aqui não é drift, tá bom? Não, só é drift quando eu estou numa série não estacionária. O valor alfa mais o sigma t, tá? Aqui ele faz algum cambalacho que não tem lá tanta importância pra gente não. Essas séries com tendência, elas dão um trabalho para fazer conta descomunal. Mas a ideia aqui é o que? Esse cara aqui é o YT, que ele tira a média e tira esse valor constante, igual ao ρ, aí ele vai tirar o menos mi, igual a gente fez ali, e vai colocar o delta t-1. Por que t-1? Porque eu estou no contexto de t-1 aqui. Na hora que eu passo o mi para o lado direito, vai aparecer o mesmo alfa, e na hora que eu passo esse delta t para o lado direito, eu faço umas continhas aqui, que vai chegar para esse valor lambda aqui para mim. Tá? E ele nem diz quem que é o lambda. Porque, enfim, né? Tem que fazer umas continhas aí, isolada aqui para lá, não se preocupe com isso. Bom, o fato é que eu tenho uma série estacionária com tendência. Ele não fala nada aqui, mas a média não vai ser constante, porque a média vai ser a média mais esse termo de tendência aqui. Tá bom? Então, muitas vezes, nós até fazemos o tal do The Trend, que é você tirar esse fator aqui de tendência da série e verificar se a série ela ajuda visualmente para ver se a série ela é ou não é estacionária. Por que isso é importante? Porque às vezes, misturado com essa tendência, que você pode ter alguma quebra estrutural em que a série ela é de fato estacionária, mas o termo de tendência ajuda a esconder. Então a gente faz isso, a gente faz a regressão sobre o termo de tendência e pega os resíduos sem a tendência e olha para os resíduos para fazer uma inspeção visual. Tá? Isso é relativamente comum aí na prática econométrica. Mas existe testes de raiz unitária, né, para verificar se esse ρ aqui é igual a 1, considerando tendência. Aí assim, experiência nessa hora conta bastante. Bom, vamos para o caso clássico aqui de raiz unitária, tá? Caso mais simples. É o caso que eu tenho yt, né, uma raiz unitária aqui em yt-1. Tá? Essa série nós chamamos ela de passeio aleatório, né? Se você pegar alguns livros aí, por exemplo, o Gujarati, né, ele gosta de fazer essa comparação como se que o passeio aleatório é como se fosse um bêbado, né, andando na rua, né? Sei que vocês não têm muita experiência com isso, né? Todo mundo ali no TR é santo, mas se vocês já observaram um bêbado caminhando na rua, ele é um cara que você não sabe para onde que ele está indo, né? Uma hora ele vai mais para a esquerda, depois ele vai para a direita, parece que ele vai cair, dá uma reequilibrada só para a direita de novo. Então, se você fosse traçar uma trajetória desse camarada aí que bebeu todas andando na rua, nós diríamos que ele está fazendo um passeio aleatório, né? A gente não sabe muito bem para onde que ele está indo. A gente sabe que ele está indo, para onde ninguém tem muita ideia, né? Então está dentro daquele conceito, né, de uma variável errante, né? Uma variável que vai caminhando aí sem ter uma média constante, né? Uma pessoa que não bebeu caminha na média constante, numa reta ali, né? Então os passos dela faz de conta que tem uma média ali estabelecida constante, ela está
ela pode desviar um pouquinho da trajetória dela, mas ela vai naquela média ali. Não é o caso do nosso amigo bêbado aí caminhando na rua. Tá? Bom, o que ele está falando aqui? Ó? Essas séries são chamadas de caminhos aleatórios porque elas parecem, né, wander, né, serem suavemente errantes para cima ou para baixo, sem um padrão claro, né, sem um padrão muito claro. Os valores dessa amostra, né, calculados de subamostras, né, das observações, irão depender do período amostral. Tá? Isso é uma característica de séries não estacionárias. Estou fazendo aquela mesma substituição recursiva, né? Ela é até mais fácil, porque você não tem aquele termo do RU. Então você só vai jogando aqui, ó. É o y1, y0 mais v1, o y2 é o v1 mais o v2. Quem que é o y1? Esse cara aqui, já substituo, e assim sucessivamente. No final, em t, o que é que você vai ter? Yt é o próprio y0 mais o somatório dos resíduos. Tá? Então você vai acumulando os resíduos aqui. Na hora que você pega e tira a média aqui do yt do lado de cá e do lado de cá, você vai ver que a média dele é constante, porque como aqui estão os resíduos, quando você tira a média do somatório dos resíduos, isso vai para zero. Então a média desse camarada aqui ela é constante, determinada por y0, que é o que eu provavelmente tenho aqui. Né? O termo, né, o somatório do VS, é frequentemente chamado de tendência estocástica. Então é diferente da tendência anterior. Tá? A tendência anterior é uma tendência linear. Então ela é uma reta, e ali eu tenho uma tendência da minha variável flutuando em torno dela. Na hora que eu faço o somatório dos resíduos, eu vou ter uma tendência estocástica, tá? Que é essa tendência que de sobe, desce num padrão suavemente errante, que ora sobe, ora vai descendo, tá? A suavidade dela está relacionada então com o somatório de todos os choques para trás que foram acontecendo. Bom, beleza. Então foi isso que eu falei. Na hora que você tira a média, esse cara aqui vai todo para zero e o y0 ele é a minha constante. O que acontece em termos da minha variável? Né? Na hora que eu tiro a variância, dessa série aqui, ó, eu vou ter a variância do y0, a variância de um termo constante é zero, e aí eu vou tirando a variância de termo por termo. Como esse cara aqui é um ruído branco e a variância dele é constante, significa então que eu vou somar todas as variâncias aqui, que vai dar então t, né? Então a variância de um mais a variância do outro, mais a variância do outro. Então, se eu coloco, como isso aqui é uma constante, então vai ser t multiplicado pela variância desses caras aqui. Tá bom? Então a variância dele é explosiva, né? À medida que vai caminhando a série, ela vai se tornando cada vez maior. Então, no limite, com mais de 100 observações, vai crescendo o número de observações, a variância vai se tornando cada vez maior. Isso para o caso de uma série que não tenha a constante, né? Que é o termo de drift aí que nós vamos falar dele daqui a pouco. Para o caso da série com o termo de drift, né, que é a minha constante aqui, essa constante ela vai dar toda uma característica especial para a minha série. Né? Essa série aqui é a série mais comum quando se trata de variáveis não estacionárias. Tá? Então, o alfa, você nunca traduz ele no contexto de séries com raiz unitária, né? com séries não estacionárias, como uma constante, e você também não traduz o termo de drift. Tá? Porque a tradução dele ela não é muito bacana para nós, vai sair como errante, como a deriva, tá? Então nós usualmente utilizamos o alfa como o nome de drift mesmo. Se você for ler o Udrige, ele vai utilizar o termo de drift como a deriva, tá? Que não é uma tradução das melhores, tá? Esse modelo é conhecido então como caminho aleatório com drift. E daí é o seguinte, mas por que ele é um termo constante e a gente está dando o nome ele de termo de drift? Nós estamos dando o nome ele a termo de drift porque
é ele que vai gerar, ele vai dar uma característica, ele vai se somar com aquela tendência estocástica que nós vimos até agora, e ele vai dar um padrão mais consistente, digamos assim, de característica errante da série, né? Porque nós vimos ali que, sem o termo de drift, a tendência ainda fica constante ao redor do primeiro valor, do valor y0. Então, o primeiro valor da série vai ser a minha média constante. Então, eu ainda tenho uma reversão à média, embora a minha variância seja explosiva, mas eu tenho uma reversão à média para o meu primeiro valor y0. Esse termo de drift é que vai impedir essa reversão à média, tá? Então, vou fazer o mesmo esquema de substituição recursiva, né? Então, y1, alfa y0 mais v1, y2, y0 vai virar y1, né? T menos 1, então 2 menos 1, 1, v2, e aí meu y1 eu vou substituir por esse cara aqui, ó. Aqui eu vou colocar aqui dentro. Então, vou ter alfa mais alfa y0 mais v1 mais v2, que vai me dar 2 alfa multiplicado por y0 mais o somatório aqui dos resíduos, que a gente chama então de tendência estocástica. E aí, fazendo a substituição recursiva, encontramos este padrão aqui, ó, tá? Então, eu tenho t multiplicado por alfa, né? Então, ou seja, à medida que o t vai se tornando maior, esse termo alfa aqui, multiplicado pelo t, ele vai dar um comportamento de fato dessa série minha, que ela vai seguir uma tendência crescente, mais o termo de tendência estocástica, que vai dar aquela flutuação que a gente conhece, padrão errante, sobe e desce, suave, tá? Sem retornar para um valor médio constante. Tá bom? Ok, né? Então, o termo t vezes alfa, ele é uma tendência determinística. Então, nós já utilizamos aqui três termos aqui para tendência. Tendência linear, tendência estocástica, agora tendência determinística, né? Óbvio, tendência estocástica e tendência linear, ele é a mesma coisa, só que eu estou utilizando aqui o termo de tendência determinística, né, para diferenciar de uma série não estacionária, né? Ele está determinando que esse padrão aqui da tendência estocástica ele não retorne, que ele não volte, que ele permaneça ali crescendo a todo momento, né? Então é chamado uma tendência determinística porque, né, o valor fixo alfa está sendo adicionado a cada tempo em t, né? Aquela tendência estocástica. A variável y, né, wanders up, wanders down, ou seja, erra para cima, erra para baixo, então ela dá aquela tendência para cima, ela dá o bêbado andando para cima, ela dá o bêbado andando para baixo, dá o padrão errante para cima, o padrão errante para baixo, assim como aumenta por um montante fixo a cada tempo t, né, que é dado aqui pela minha constante, que vira o termo de drift, tá? A média, agora sim, vai se tornar infinita, porque ela vai ser t vezes alfa mais y0. Então, é infinita no sentido que quando t cresce, quando a minha amostra cresce, a minha média não para de crescer, ela se torna cada vez maior, né? Então, infinita se o t tende a infinito. Ó. Mas a questão é, a minha média ela tende a aumentar com o t. E a minha variância é a mesma anterior. Ela tende também a se tornar infinita, ou seja, ela tende a crescer junto com o tamanho da minha amostra. Tá? Nós podemos também estender esse modelo para o caso de tendência, né? Então, eu tenho aqui agora a raiz unitária e o termo de tendência linear, né? Adicionando o termo aqui de tendência. E ao fazer aqui as substituições, eu vou chegar nessa equação aqui, né? Eu vou ter o drift, eu vou ter a tendência estocástica, e eu vou ter esse camarada aqui que dá um peso muito forte aqui para a tendência, ou seja, ele dá mais força ainda aquela tendência, né, da série. E daí, o que acontece? Como é t multiplicado por t mais 1 dividido por 2, dá para mostrar
que esse cara aqui, ele se traduz nisso daqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4, então, enfim, se eu tenho 100 observações, eu vou ser 100 multiplicado por esse lambda. E o que acontece? Como esse camarada, ele é muito mais forte em termos de tendência do que esse camarada e esse camarada, ele acaba de certa forma engolindo esse termo e esse termo aqui, ó, né? Ambos se juntam a ele e ele se torna, como ele se torna muito grande, o peso dele de tendência se torna muito grande, ele dá aquele padrão anterior que nós vimos aqui, ó, de observar basicamente uma tendência reta, né? Então, o padrão aqui do caminhar do bêbado, né? O padrão aqui de passeio aleatório, ele é engolido por essa tendência, tá? Então ele sai um pouco dessa observação que nós fizemos anterior, tá? Qual que é o resultado disso na prática? O resultado na prática é o seguinte: é muito difícil verificar isso daqui, tá? Normalmente eu só vejo casos disso daqui para o caso de crescimento do produto, do PIB, tá? Quer dizer, crescimento do PIB não, perdão. Pelo próprio valor do PIB, sem ser crescimento, é o valor mesmo absoluto do PIB ao longo do tempo. Ele vai ter essa tendência aqui muito pesada, né, essa tendência aqui muito pesada, que ela engole qualquer coisa que esteja perto dela, né, então funciona como um buraco negro da tendência, né, esse padrão aqui de tendência estocástica, né, que a gente viu, né, tendência estocástica, ele aqui é o padrão aqui de tendência estocástica, ele é engolido por essa tendência pesada que nós vimos aqui, tá bom? Muito bem, eu vou parar esse vídeo agora, né? Nós já temos aí um bom material e nós vamos entrar agora na questão da regressão espúria e da cointegração, né? Então essa primeira parte aqui foi mesmo para nós entendermos visualmente os padrões a serem observados aí de variáveis não estacionárias e, enfim, cabe destacar novamente, tá? Este padrão aqui é o padrão mais comum, tá? Então, o padrão mais comum de série não estacionária é aquela que tem uma constante, o termo de drift, mais o termo aqui de raiz unitária, sem possuir nenhuma tendência. Esse padrão aqui não é comum, muito raro de ser observado, tá? Este padrão aqui é o padrão extremamente comum aí que nós observamos nas séries macroeconômicas que possuem a raiz unitária e, portanto, são não estacionárias. Tá bom? Então, nós retornamos na próxima aula em regressões espúrias. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.